E na nossa série de reportagens sobre o mundo pet, nós vamos falar sobre os filhotes, sobre a vacinação, sobre a importância da nutrição, além de toda a estética animal. Neste primeiro momento, enquanto filhotes, é muito importante o esquema de vacinação e o controle verminal. Confira tudo isso na nossa primeira reportagem. Independente se o animal venha a ser adotado ou venha a ser comprado, os cuidados logicamente são os mesmos. Primeiramente, procurar saber como foi a gestação, se foi tudo bem, até pela questão, isso é muito importante devido à questão imunológica, da formação imunológica do filhote. Se ele teve uma gestação normal, um parto normal, mamou o primeiro leite, que é o colostro, tudo dentro de uma normalidade, ele tende a ter um sistema imunológico reforçado, ou seja, normal, tá? Além disso, depois a gente começa a etapa vacinal, ou seja, existe um esquema de vacinação para os filhotes que deve ser cumprido de forma rigorosa para evitar problemas futuros. Quais são as principais complicações aí nesses primeiros meses? São as doenças virais, que estão diretamente relacionadas a essa baixa imunidade, tá? Essa deficiência do sistema imunológico. Então a vacina ela vem justamente no momento que essa imunidade ela tende a baixar, tá? E você entra com a vacina. Temos algumas vacinas, tá? A principal, que é a primeira que deve ser feita, é a vacina, a gente chama de óctupla ou déctupla, que pega os principais vírus que trazem problemas aos filhotes. Em que momento que esse animal ele pode aí sair já de casa, ter aquele passeio com o dono? A idade ideal do desmame é aos 30 dias. Porém, ele deve ser retirado da mãe, tá? A partir dos seus 40, 45 dias, no momento que ele vai tomar a primeira vacina. Já entra com uma alimentação, com a ração, em que momento? A partir do desmame, durante até a amamentação, isso é um pouco variado, tá? Uns começam a comer ração um pouco mais cedo, outros... Depende muito do sistema do proprietário da cachorra. De que forma que ele introduziu isso, no momento que ele introduziu. Porque a cachorra também, com o passar dos dias, os filhotes vão crescendo e vai dificultando para a cachorra ficar na dependência só do leite. Então, aí, no caso, o criador, ele começa a fazer a ajuda com a ração, misturado às vezes num pouco de leite, fazendo esse processo de transição. Quando chega na desmama, geralmente os cachorrinhos já estão totalmente adaptados já só com a ração. Existe alguma doença, doutor, característica dos filhotes nesses primeiros meses aí ou nesses primeiros dias? Sim. Basicamente duas principais. A verminose, que nesse caso ela é feita de... muitas pessoas falam vacina, mas não, tá? O controle de verminose ele é feito oral e a primeira dose aos 20 dias de vida. Tá? Ao redor dos 20 dias, esse pode ter um pouquinho de variação. E o reforço a gente faz na primeira dose de vacina aos 45 dias. Então esse é o intervalo ideal para o controle de verminose. A vacina é feita a primeira dose aos 45 dias e o reforço entre 21 e 30 dias. A segunda e a terceira dose subsequente. Você falou com relação às doenças, né? Logicamente, como eu falei, a verminose e dentre os vírus, as viroses, a principal é a parvovirose que causa um transtorno gástrico, ou seja, uma gastroenterite com um agravante da hemorragia. Então é uma gastroenterite hemorrágica. Esse vamos dizer assim, de todos os filhotes que vêm a óbito, podemos dizer assim que metade é causado por essa patologia. Mas passou dessa fase de filhotes, o esquema de vacinação também continua durante a vida adulta aí, né, doutor? Sim, além essas 3 doses dessa vacina, ela tem que ser refeita anualmente com uma dose só, tá? Mas todo ano tem que ser repetido no aniversário da terceira dose. Então você fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira dose. Dessa terceira, você vai ter que, em cima dessa data, você vai estar repetindo uma vez ao ano. Fora isso, nós temos a vacina de raiva, que é uma dose só. Até o 6º mês de vida a gente faz ela e depois repete de ano em ano.
E aí temos também a vacina de giardia e a vacina de gripe, que também são importantes, mas não é tão usual. Mas assim, é importante o veterinário estar demonstrando a importância delas para o uso contínuo, enfim. Então o cuidado com o pet já começa aí desde a adoção ou da compra do animal? Como eu falei, desde lá tentando buscar informações da gestação, do nascimento, da amamentação e depois do desmame, quando já estiver na mão do proprietário, do novo, de quem os adotou, estabelecer certinho, através da ajuda de um médico veterinário, todo esse esquema de vacinação.